bem com você? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma capa de livro. É uma capa fake. Eu vou mostrar para vocês como eu faço essa construção, né? No que eu penso para fazer uma capa. Vou mostrar algumas capas aqui que eu já fiz, que foram para os meus próprios livros. Se você ainda não conhece esse canal, eu falo de livros, falo de literatura, falo de desenho, mostro um pouco do meu trabalho. Eu também escrevo, então eu tenho alguns livros, se quiser dar uma olhadinha lá, tá? Os links estão na descrição do vídeo. E eu vou mostrar para vocês como que é esse preparo aí da capa. Claro, começando com um desenho desde o início. Vou mostrar o processo de desenho para vocês. Rapidinho, né? Que é pra gente gastar mais tempo com a capa, tá bom? Eu espero que vocês gostem e já deixa aqui o seu like, comenta aqui o que você quer ver no canal, tá bom? Também já se inscreve se você ainda não for um inscrito aqui no canal. Esse ano tem muita novidade e eu quero muito que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos pra mesa desenhar aí a nossa capa. Sempre que eu pretendo fazer uma capa, eu coloco lá no Pinterest algumas capas para eu estudá-las, né? Eu tenho até uma pastinha, eu vou deixar ela aberta para vocês entrarem, se vocês quiserem conhecer o meu Pinterest, é Sil Ilustra também. E lá eu tenho algumas capas que eu possa estudar, ver como são sendo trabalhadas hoje em dia, e cada vez a gente vê uma capa mais bonita que a outra. Então, eu gosto muito de ver, lembrar de como, né, pode ser feito para começar a trabalhar na minha. E uma coisa que a gente percebe é que se o livro for um livro de aventura, então eu tenho que ter uma cena de ação na capa. Se é um livro de poesia, eu posso ter uma cena, uma árvore, né, um objeto estático. Mas se for um livro de aventura ou um mistério, como esse aqui, por exemplo, a gente tem tudo, né? Tudo na cena indica mistério, né? A sombra das pessoas, o andar mansinho, né? Como se não fosse fazer barulho, o escuro, a luz, tudo remete ao mistério. Então, possivelmente, esse livro é um livro de mistério. Então, é legal que essa ilustração ela mostre aquilo que você pretende com essa história. Então, para o ilustrador é necessário ele saber do que se trata o livro. Então, eu vou trabalhar nessa minha ilustração. Eu estou criando alguma coisa aqui, talvez a gente chame de A Princesa e o Dragão. Se eu não me engano, já existe essa história. E foi uma referência que eu vi aqui no Pinterest, vou fazer algo parecido, só para a gente entender essa montagem da capa, tá? E vou trabalhar com uma tabela de cores que eu já tenho pronta aqui, algo já preparado para que a gente não fique perdendo tempo com esse tipo de coisa, tá bom? Mas você vai escolher com cuidado a sua tabela de cores, sua paleta, vai sempre pensar naquilo que você quer mostrar, se é tranquilidade, se é conforto, se é agitação, se é terror, tudo precisa conversar, certo? E uma das imagens que eu peguei no Pinterest, eu também achei essa daqui. E tem algumas flores já, é uma moldura na verdade, e eu vou seguir mais ou menos por essa linha. Essas flores estão bem assim góticas, né? Então eu vou usar um estilo medieval também, é o caminho que eu quero tomar. Então eu vou passar aqui as linhas por cima dessas flores de uma forma bem jogada, não precisa ficar idêntico, tá? É só pra gente ter o formato da flor. Existem alguns
vídeos aqui no canal que eu mostrei eu fazendo assim, trabalho. Inclusive tem um desenho que eu usei trigo, e eu queria muito que ficasse idêntico ao trigo, para entender que era trigo, né? Então eu passei por cima de uma foto mesmo de trigo, a linha, e o Procreate ele permite isso, o desenho digital te permite isso, né? Você fazer por cima de uma foto, nem que for as primeiras linhas, depois você vai colocando o seu estilo. É muito mais rápido assim, né? Do que eu ficar apagando, fazendo. Então eu tô trabalhando então dessa forma e vou fazer o máximo de flores possível para que eu crie uma moldura em volta do minha capa de livro. Eu encontrei essa imagem, né, no Pinterest. Eu acho que eu vou usar essa paleta. É uma paleta misteriosa, né? Um verde escuro, um preto. Eu vou colocar ela na minha capa aqui, porque é esse tom que eu quero trazer para minha história, tá? Não é uma história fofinha, talvez. Seja uma história mais misteriosa, quem sabe, né? Então, eu posso dar esse tom com as cores mais escuras. Estou definindo um quadrado aqui ao meio. Ele pode ser vazado ou não. É como se fosse uma moldura mesmo de um quadro. Até para delimitar ali o meu dragão, delimitar a moldura, aí fica ao seu critério. E você vai compondo. Muitas vezes é legal você fazer, eu não fiz aqui, mas você pode fazer sim um esboço, criar um elemento, os elementos separadamente, depois compor com um esboço, compor tudo que você quer dentro da capa. E vão existir inúmeras mudanças, muitas mudanças. Eu sei disso porque eu já fiz algumas e a gente vai mudando, vai olhar, guardando, depois volta, olha, vê que precisa mudar. Isso é muito bom, tirar um pouco os olhos do teu trabalho, seja o que for que você estiver fazendo, tira um pouco os olhos do seu trabalho e volta depois para ver se é aquilo mesmo. Vai compondo a sua capa. Não se esqueça que você precisa deixar um espaço para o título do livro, para o nome do autor, um espaço para o selo editorial, né? Se for o autor ilustrador, precisa então ter um espaço para o nome do autor, para o nome do ilustrador, na capa, né? Então, pense também nisso. Pense nisso quando você estiver compondo. Aqui eu tentei fazer uma lateralzinha, mas não gostei. Então a gente vai elaborando, vai criando desenhos, folhinhas, o que for aí para rechear a sua composição. Quanto mais detalhes, melhor, né? Nesse caso aqui,
Existem alguns trabalhos de capa simples, né? Uma capa mais limpa, e vai depender do seu objetivo.